Quero saudar a igreja mais uma vez na paz do Senhor. Amém. Irmãos, peço que a igreja se coloque de pé mais uma vez, por gentileza. Estenda suas mãos para cá, para quem está orando e abençoando a vida do servo de Deus. Aleluia. Fecha teus olhos, vamos orar. Soberano Deus, grandioso e eterno Pai, Senhor da glória. Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai, eu entrego a vida do teu servo em tuas mãos, Senhor da glória. Senhor Jesus, aqui nesta noite, Pai amado, eu estava com a incumbência, meu Pai, de trazer a tua palavra, Senhor da glória. Nessa noite, Pai amado, eu te peço, Senhor, se apodera, meu Pai, do teu servo nessa noite, Espírito Santo, Pai, para abrir e fechar de sua boca, meu Pai, não vencer ele, meu Pai, mas que vencer o teu Santo Espírito, Pai, na nessa noite, Pai amado. Senhor Jesus, usa ele, meu Pai, com autoridade, com ousadia, com intrepidez, meu Pai. Pai, que nessa noite o Senhor vai usar o teu servo como Senhor nesta terra, Pai amado. Senhor Jesus, nessa noite, abre teus olhos, meu Pai, a guerrear a favor de nossas vidas, Senhor da glória. Senhor Jesus, nessa noite, fala para a tua igreja aquilo que o Senhor vem para falar, Senhor. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes nessa noite por termos esta oportunidade de estarmos aqui, louvando a Deus com os irmãos, conhecendo essa casa, esse povo. Nós não tínhamos ainda a oportunidade de conhecer. Deus abençoe a pessoa do pastor Zenildo. Deus abençoe o meu pastor. Está me conhecendo de forma pessoal, a sua esposa, esse ministério, que Deus possa frutificar a vida de vocês de forma única. Deus em Cristo abençoe os irmãos que estão envolvidos aqui nessa festa de aniversário de 3 anos, é isso mesmo? 3 anos de existência dessa casa. Nós sabemos que uma festa há um trabalho nos bastidores, há uma dedicação, e vocês estão de parabéns pela realização dessa festividade. Já temos ouvido aqui a voz de Deus de forma melódica, e agora chega o momento de ouvir através da ministração da palavra do Pai. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo de número 10. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 34. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 34. Procure alguém que talvez não tenha um exemplar da Bíblia em mãos e compartilhe o texto com ele ou com ela. É difícil, mas possa ter alguém que talvez não tenha a possibilidade de ler o texto conosco. Quem achou, diga amém. Amém. E chegando-se, Lucas capítulo 10, 34, atou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, ou azeite e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Vamos ler todos juntos esse versículo em alto som. Os irmãos, as irmãs, os jovens, os mancebos, os obreiros, o 3, 1, 2, 3. Repita comigo assim, repita comigo, por favor. Ataduras. Mais alto, ataduras. Azeite. E vinho. Olhe para alguém dos olhos verdes do seu lado, dos olhos azuis. Olhou? Diga para ele, ataduras, azeite e vinho. Todos podem dar um glória a Deus. Uma das formas mais práticas de se entender a Bíblia na questão literária, interpretativa,
é quando nós lemos um texto, olhamos para o texto para entender o que o texto diz. Se quando eu ler a Bíblia, eu ler o texto isolado mesmo, eu não vou obter as informações a qual eu preciso para entender aquilo que o texto está a dizer. Isso é uma regra básica da teologia para que nós venhamos compreender aquilo que se lê. Acima de tudo, precisamos da interpretação do Espírito Santo, aquele que fez este livro, aquele que deu inspiração para homens para escrevê-lo. Então nós precisamos da direção do Espírito. Ao ler esse texto que está inserido na parábola do bom samaritano, eu preciso compreender o capítulo de número 10, a epígrafe desse capítulo, que diz a missão do cetero. É aqui que tudo começa. É Cristo que reparte 70 homens para a obra da evangelização. E olhando esses homens, ele vai dizer: na verdade a seara é grande, mas são poucos os cefeiros para esta obra. Rogai ao dono da seara para que ele mande cefeiros, trabalhadores, para realizar esta missão. Ele olha para os 70 homens e diz: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Esse campo de evangelismo, esse campo de reino de Deus, é preciso ter prudência, é preciso ter cuidado. Jesus aqui vai dar instruções práticas acerca de como proceder, de o que levar, de o que falar nessa obra da evangelização. Ao ler o capítulo de número 10, você percebe as instruções práticas de Cristo concernente a esta ação. E acima de tudo, Jesus vai dispersá-los, Jesus vai enviá-los de dois em dois, e não vai enviá-los de mãos vazias. Ele olha para os pais e diz: eis que eu vos dou, aquele que tem para dar, eu vos dou poder. Poder para quê? Para pisar sobre serpentes e escorpiões. Vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e a enfermidade será tirada. Os endemoniados serão libertos, e se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porque vocês estarão cheios de poder. Aquele que tem poder para dar está repartindo este poder com os homens mortais, e a partir deste poder, a lei da física, a lei da ciência vai ser desafiada. Por quê? Como pode alguém olhar para um cego e dizer: em nome de Jesus, abre os teus olhos e vê, e aquele que não via começar a ver? Como pode aquele que olhar para o morto e dizer: levanta e ressuscita, ressuscitar? É um desafio contra a ciência, contra tudo aquilo que é natural, através deste poder. Esses homens que estão carregados de poder vão começar a falar acerca do reino de Deus, vão começar a anunciar acerca de Cristo. E eles foram, e quando voltaram havia uma alegria muito clara nos olhares dos 70 homens. Eles estavam eufóricos, felizes, e eles se aproximaram de Jesus, o retorno dos 70. Eles se aproximaram de Jesus e disseram: Jesus, nós estamos felizes, porque de fato o poder que o Senhor nos deu é real. Nós levantamos as nossas mãos e os enfermos são curados. Nós profetizamos e os espíritos imundos saem das pessoas. Esse poder é real, esse poder é claro. Jesus vai olhar para os tais e vai dizer: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Em outras palavras, Jesus está dizendo: de sinais eu entendo, eu já vi coisas maiores que isso. E Jesus vai alinhar as expectativas dos discípulos concernente a isso aqui, a essa obra de Deus. Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: alegrai-vos, não porque os espíritos imundos vos submetem, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro de Deus. Estamos dizendo que, concernente a essa ambiência aqui de obra, a motivação não pode ser sinais.
A motivação não pode ser talentos. A alegria maior não é porque Deus me usa, não é porque eu olho os paralíticos andam, não é porque eu levanto a mão e os mortos ressuscitam ou os endemoniados são libertos, mas nesta ambiência de reino de Deus, a maior alegria minha tem que ser que o meu nome está escrito no livro de Deus. Jesus entra agora em um momento de oração e ele vai olhar para o céu e vai orar. Jesus orava. Ele vai falar com Deus e vai dizer: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas a duas classes, sábios e entendidos. Ocultaste esses mistérios espirituais a duas classes, sábios e entendidos. Então é possível ser sábio e mesmo assim não saber de tudo. É possível ser entendido e mesmo assim não entender de tudo. Ele ocultou esses mistérios a sábios e entendidos e revelou a quem? A um grupo chamado Grupo dos Pequeninos. Ele oculta aos grandes, aos sábios e revela aos pequeninos. Então eu posso dizer aqui, com toda a convicção da minha alma, que muitos que estão aqui no contexto desse culto talvez não tenham um ensino fundamental completo, não tenham um ensino médio completo, não tenham um canudo catedrático, não tenham uma formação acadêmica, mas o conhecimento que você tem é bem maior do que Albert Einstein, do que Galileu Galilei, do que Platão, do que Sócrates, do que Confúcio, porque a nossa sabedoria não procede daqui. O nosso conhecimento e sabedoria procede do céu. É uma sabedoria espiritual. É uma sabedoria que vem do interior de Deus para o nosso interior. É uma sabedoria que não vem de livros, vem da Bíblia. É uma sabedoria que o nosso mentor não são professores humanos, mas é o Espírito de Deus, o Paracleto, o ruache de Deus para a humanidade. Quem pode levantar a sua mão nessa noite? Quem pode levantar a sua mão? Você é mais sábio do que muitos da terra, porque Deus tocou na tua mente pela iluminação do Evangelho e da sua palavra. Quem acredita nisso glorifica. Deus está falando aqui conosco. Glória a Deus. Aleluia. Ele revela aos pequeninos. E Jesus vai voltar-se para os discípulos e vai dizer: vocês são bem-aventurados. Por que vocês são bem-aventurados? Porque muitos queriam ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam. Muitos queriam ouvir e não puderam. Que duas classes, reis e profetas, queriam ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvir e não puderam. Vocês são privilegiados. Vocês são bem-aventurados, reis e profetas. Davi, Salomão, reis e profetas. Isaías, Jeremias, Daniel e vários outros queriam ver e ouvir o Messias prometido de Deus. E os discípulos têm a oportunidade de estar na frente de Deus encarnado no homem, o Deus dentro do barro, aquele que se materializou na humanidade através do ventre de Maria, a luz de todo mundo, a salvação, a ponte que liga a humanidade que estava desprovida dos seus privilégios. A gente está começando aqui. Pregação é isso. A gente vai comendo devagarzinho, depois vai entendendo, e o Espírito Santo vai revelando para a gente. Então, os discípulos estão na frente de Deus, e Jesus está dizendo: vocês são bem-aventurados, porque o próprio Deus, a glória da última casa será maior do que a primeira. Isso aqui não se refere a uma nuvem de glória que entraria dentro do templo. A palavra de Ageu está dizendo: a glória da última casa vai ser maior do que a primeira, porque o primeiro templo construído por Salomão, a glória que entrou foi uma nuvem, que da forma que os sacerdotes não podiam andar dentro da casa. Então Deus fala para Ageu e diz: Ageu profetiza, a glória da última casa vai ser maior do que a primeira, porque a da última, o próprio Deus vai entrar dentro dela. É Jesus entrando no templo de Jerusalém, levando Israel para o céu. Levante, é Jesus dizendo aos homens:
Sincroniza o homem no meio desse círculo de contato e de conversa. A Bíblia não diz o nome dele, mas diz que era um doutor da lei. Repita comigo: um doutor. Mais alto, porque vocês são bonitos e inteligentes. Um doutor da lei. Diga comigo: o homem era conhecedor da lei. Pronto. Jesus está falando com os discípulos e entra no meio da roda um doutor da lei. E ele entra com uma pergunta relevante, digna de resposta. Ele entra e disse: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Pergunta relevante, digna de resposta. O que eu farei para herdar a vida? Para que esse corpo material seja substituído por um corpo imortal. Para que esse corpo que morre, que adoece, que se deteriora ao longo do tempo, venha a ser substituído por um corpo glorificado. Pergunta relevante. Jesus vai responder ao doutor da lei e vai perguntar: o que está escrito na lei? Primeira pergunta. Segundo, como interpretas a tal? A primeira pergunta: o que está escrito? Porque uma coisa é ler, outra coisa é interpretar. O que está escrito na lei? Segundo, como interpretas? Ele vai mostrar que tem a lei na mente. Ele vai mostrar que de lei ele entende. E ele vai responder para Jesus: eu sei o que está na lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus olhou para ele e disse: respondeste bem. Como que dissesse: de lei você entende. Respondeste bem. É visível que a lei está na tua mente. A lei está no teu intelecto. É visível que você é inteligente. Mas duas coisas te falta fazer. Respondeste bem. Duas coisas. A primeira coisa: faz isso. Faz isso. Aplica aí, irmão Abraão, que eu não estou entendendo. Aplica. É Jesus olhando para alguém que entende da lei, que entende disso, mas Jesus está dizendo: uma coisa te falta. E que? Pratica. Pratica aquilo que tu tanto lê. Pratica aquilo que tu tanto estuda. Pratica aquilo que tu tanto entende. Porque se eu estudo e não pratico, uma pergunta precisa ser feita: quem perdeu mais tempo? O professor que ficou de pé me ensinando, ou se foi eu que fiquei toda a vida na sala de aula? Se eu estudo e não pratico, é a mesma coisa de ter um carro sem tanque de gasolina. É a mesma coisa de ter uma panela sem a tampa. Não adianta de nada. É Jesus falando para ele: de lei tu entende, mas uma coisa te falta: pratica. Olha para alguém do seu lado e diga: pratica. Diga para ele: pratica. É isso que Jesus está dizendo para o homem. Ele se sente confrontado porque ele é conhecido como doutor. Ele é conhecido como um exegeta. Ele é conhecido como um cara que entende. Mas Jesus está dizendo: nada de nada adianta se você saber muito e se você não praticar aquilo que entende. Ora, eu sempre aqui saudosista, eu sempre falo isso, olhando para os pais da igreja, para aqueles que nos geraram pela fé, olhando para os meus mentores que desde criança, porque eu prego desde os 12 anos de idade, olhando para os meus mentores, eu me lembro das histórias que eles me contavam. Eu me lembro da história dos pais da igreja. A igreja não era confortável desse jeito, com ventiladores, com som moderno, com banco para sentar, com iluminação elétrica. Muito pelo contrário, as igrejas do Brasil se iniciaram em lugares simples, principalmente no Nordeste, em zona rural, nas matas, no meio das aldeias. Pastores não tinham Hilux para andar, não tinha Jeep Renegade para dirigir, não tinha contas fortes bancárias, não tinham filhos com Unimed para os filhos, com plano de saúde, não tinham filhos estudando nos Estados Unidos, não tinha luxo. Os pastores só tinham uma bicicletinha para andar, um cavalo para evangelizar. Eles iam com fome porque nem comida tinha, e muitas das vezes os pais iam só por causa de uma alma, só por causa de alguém que tinha aceitado Jesus. Eles atravessaram rios,
pastor Antenor Bezerra, da cidade de Russas, um dia veio na nossa sede dar um seminário para líderes, e ele disse que quantas enchentes eles enfrentaram, quantas matas, quantos perigos, quantas vezes com fome, com o estômago doendo, mas enfrentava sol, enfrentava chuva, e chegava em algum lugar na zona rural, pedia uma casa como ponto de pregação, colocava uma cadeira, colocava uma mesa simples, colocava uma toalha, uma bíbliazinha rasgada, uma harpa, e começava a cantar o hino 15 da harpa no meio do escuro, porque não tinha luz elétrica, não tinha microfone, não tinha cantor, pregador para pregar, era um pastor sozinho. E quando começava a cantar o hino 15 da harpa, o hino tinha tanta essência da verdade que ele vivia, que o vento levava a voz dele, o vento levava, o vento levava a voz, e aquela pessoa que estava depressiva, que estava com espírito suicídio, que queria se matar, aquele que estava acabando com a família, escutava a voz do hino 15 e começava a se aproximar do culto, Nesse tempo nem apelo tinha, nem apelo precisava, porque antes de terminar a palavra, as pessoas vinham na frente, dobravam os joelhos e diziam: eu quero aceitar Jesus como Salvador. Nesse tempo, pega isso aqui, batismo no Espírito Santo era a rotina. Jesus batizava as crianças, Jesus batizava adolescentes, os jovens eram cheios do Espírito Santo, o ciclo de oração era envolvido nesse clamor, nesse envolvimento espiritual. Paralíticos levantavam, o cego via, até morto ressuscitava no culto dos crentes. Por quê? Porque havia uma sinceridade. Nós não tínhamos os melhores teólogos, nós não tínhamos os melhores pregadores, nós não tínhamos os melhores cantores, mas a gente tinha um pouco de intimidade com Deus, a gente tinha um pouco de sinceridade. Eu te chamei para o céu aqui hoje, eu quero profetizar nesse lugar que Deus vai levantar uma geração diferente, a multidão. Ele vai levantar um povo no meio de um povo, ele vai levantar um povo no meio de um povo santo, irrepreensível, eu estou sentindo Jesus aqui. Quem é batizado com o Espírito Santo? Quem é batizado com o Espírito Santo? Abra a boca, adorando mais e glória a Deus, porque Deus vai levantar essa geração para fazer a diferença. Aleluia! Essa geração dos nossos pais era conhecida como a geração profética, aonde Deus levantou grandes ministros da sua palavra. Pastor Napoleão Falcão, que eu vi criança pregando ao vivo, pastor Edecas Tacayama, Jonas Santos e vários outros homens que falavam: morto ressuscita, ele ressuscitava. Essa geração passou bastão para nós. Nós estamos na geração dos mestres, daqueles que falam inglês e espanhol, daqueles que falam latim e desde o grego e do aramaico. Nós estamos em uma geração informatizada. O menor aqui tem celular. O nível de informação que temos hoje é um nível de um volume muito grande de conhecimento. Se você quiser estudar uma matéria, entrar no chat GPT, que é uma inteligência artificial, dentro de poucos minutos você vai ter toda essa matéria na palma das mãos. Conhecimento não é problema. O problema dessa geração é a prática. O problema dessa geração é a nossa inconstância com Deus. Hoje nós estamos bem, amanhã queremos parar. E parece que a inconstância faz parte e está intrínseca na natureza humana, mas se tratando de espiritualidade, essa vida de oscilações é perigosa. E certo que as lutas são grandes, mas a nossa inconstância atrapalha esse elo de intimidade com Deus. É uma geração que entende muito, que compreende muito, que tem muito conhecimento, mas está perdendo o levante e anda. É uma geração que atingiu a internet, a rádio, a televisão. Nunca foi visto templos mais luxuosos
pratica. Segundo, e viverás. O primeiro confronto é pratica aquilo que entende. Segundo, e viverás. Repita comigo, e mais alto, e viverás. Porque hoje tu está morto. Então Jesus está dizendo para ele, usando a lógica do texto, Jesus está dizendo, pratica aquilo que tu tanto entende. Praticar para quê? Para ter vida. Praticar para quê? Para ter vida. É fácil praticar o que se lê? Sim ou não? É fácil praticar o que se lê? Quem aqui pratica tudo o que lê, me espera no final do culto que eu vou pegar todas as dicas com você. O praticar é um desafio e é uma abrir mão das minhas vontades. O praticar é uma luta entre o meu eu e o eu de Deus. Mas Jesus está dizendo, pratica e viverás. Praticar para quê? Para viver. Porque hoje tu está morto. Isso aqui é forte. Só aqui, pastora, dava para a gente mastigar 3 horas. Pratica isso, por quê? Porque hoje, pratica isso e viverás. Se Jesus está dizendo, e viverás, é no futuro, e viverás, porque hoje tu está morto. Aí Jesus continua, ele se sentiu incomodado porque ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ser confrontado. É mais fácil dizer para você que a porta se abriu do que dizer que Deus está fechando as portas. É mais fácil dizer para você que Deus está se agradando daquilo que você faz e dizer para você que é momento de varrer a casa. É mais fácil dizer coisas boas que alimente isso aqui, ó, que alimente o nosso ego, do que dizer prepara-te, porque Jesus está voltando. Ele se sente confrontado e vai responder para Jesus: quem é o meu próximo, Jesus? Quem é o meu próximo? Outra pergunta relevante, Jesus vai agora responder contando uma história. E aqui que a gente começa. Jesus vai contar a história, vai dizer assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. É um homem que sai de Jerusalém e vai para Jericó. Historicamente havia um caminho que ligava Jerusalém com Jericó. E esse caminho era conhecido como caminho de sangue, porque muitos salteadores ficavam ali à espreita, esperando alguém desapercebido passar para assaltá-lo. Esse caminho era um caminho histórico. Esse que está aqui está saindo de Jerusalém e indo para Jericó, pegando um caminho perigoso. Nada justifica alguém sair de Jerusalém e descer para Jericó. Ainda sabendo que esse caminho é perigoso, esse alguém assume as responsabilidades e vai entrar no caminho de perigo, porque ele quer ir para Jericó. Quando ele desce, o texto vai dizer que salteadores lhe pegaram, você conhece a Bíblia. Pegaram ele, bateram nele, espancaram ele, roubaram aquilo que ele tinha, e ele ficou como? Caído à beira do caminho, semi-morto. Caído à beira do caminho, semi-morto. Repete comigo, semi-morto. Mais alto, semi-morto. Grava isso. Ele ficou caído à beira do caminho, semi-morto. Nesse caminho vem descendo quem? Sacerdote. Aquele que era o responsável pelo ato do sacrifício. Aquele que ligava na lei, na dispensação da lei, o homem com Deus. Através do altar, através do sacrifício, da expressão de sangue, de fumaça, de incenso. Era ele que ligava o homem com Deus. O sacerdote vem descendo com filactérios nas mãos. O que é filactérios? Até hoje os judeus têm filactérios nas mãos, que são pedaços da lei em tiras de couro, que eles meditam todo dia. Então quem desce é sacerdote. Ele tem a oportunidade de aplicar tudo aquilo que ele fez no ato do sacrifício. Ele tem a oportunidade de ajudar alguém. O que o sacerdote faz? Ele passa, olha o rapaz e desvia de lá. O que o sacerdote faz? Ele passa de lá, não fazendo menção daquele que está caído. Porque na concepção dele, aquele que está caído está morto. Porque ele olha com a olhar natural para aquele que cai. Ele olha para o olhar material
aquele que está prostrado. Então ele, olhando de longe, logo ele deduziu: esse tal está morto, não vou nem perder tempo. Não vou nem perder tempo. E deixa eu abrir aspas aqui. Quando você vê alguém precisando de ajuda e não ajuda, você é pior do que aquele que você pensa que está morto. Quando eu vejo alguém que precisa de ajuda, eu não ajudo. Eu sou pior do que aquele que eu penso que está morto. Eu penso. Segundo veio o levita não é parado, porque o levita canta sobre amor. O levita canta sobre amor. O levita fala do amor de Deus aos corações. O levita na lei é tangedor. É isso que a moça fez aqui quando cantou. É isso que os irmãos fizeram. Tanger a presença de Deus para cá. Era um tempo que o Espírito não morava com o homem, mas o Espírito descia de forma profética aos profetas, entregava as mensagens e voltava para morar. Somente Atos capítulo 2, em um cenáculo feito na casa da mãe de Marcos, no dia de Pentecoste, que era uma das 3 festas tradicionais judaicas, que o Espírito faz morada no homem como forma de permanência. O tangedor, o levita da tribo de Levi, aquele que cantava, ele tangia, chamava a presença de Deus para o arraial. O levita vem descendo o caminho e quem sabe ele vem cantando louvores, ele vem falando de amor e teve a oportunidade de aplicar aquilo que tanto canta. E o que ele faz? Ele toma o mesmo caminho do sacerdote, ele passa de lá e não ajuda aquele que está na beira do caminho. Eu tinha muitas outras coisas para pregar, mas quando eu sentei aqui, o Espírito Santo mudou minha mensagem e disse: prega isso. O levita passa de lá e não ajuda também. Só que a terceira pessoa aqui vem descendo o caminho. Quem é o terceiro que vem aqui? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Quem é? Qual é o nome dele? Está falando aqui. Qual é o nome dele? Bom Samaritano. Eu perguntei o nome. Esse que está descendo aqui não tem nome. Esse que está descendo aqui tem origem. E tem essência. Glória! Esse que está descendo não tem nome, ele tem origem. Ele é da onde? Samaria. Qual é a essência dele? É Deus. Olha só. Esse que desce tem origem. Ele não tem nome, mas tem origem e tem essência. Quando esse que desce, ele vê alguém caído à beira do caminho, o texto diz que ele se aproxima. Ele para e se aproxima, sendo que os samaritanos sofriam um grande preconceito dos judeus, porque havia uma mistura na sua cultura e nas suas crenças, e nenhum judeu falava com os samaritanos, porque havia uma rixa da religião. O samaritano está se inserindo aqui e não está ligando para a religião, ele quer ajudar quem precisa. E quando ele para e ele se aproxima, eu penso assim, na minha mente criativa e me dá direito de pensar, ele coloca aqui primeiro o ouvido no coração, e quando ele coloca o ouvido no coração daquele que está caído, ele escuta algo. Para o sacerdote, o rapaz estava morto, para o levita também, mas o bom samaritano se aproxima e escuta. Ainda tem um coração que bate. Ainda tem um coração que bate. Ainda tinha vida, porque aquele que estava caído estava semi, não estava morto. Estava semi-morto. Ainda tinha vida nele. O bom samaritano, percebendo isso, nós vamos entrar no texto que lembra no sermão expositivo para a gente fechar. O que ele faz? Ele tem na sua bagagem um elemento que está faltando na bagagem dessa geração. Ele tem ataduras. Ele tem ataduras. Repita comigo. Ele tem na sua bagagem ataduras. Ele entende que aquele que está ferido precisa de tratamento, ou quem se feriu precisa de cuidado. Ele entende que aquele que está caído à beira do caminho, o caminho era de perigos, ele caiu numa armadilha. O que ele faz? Ele envolve as feridas com atadura.
Essa tua ferida não é para ser exposta. Essa tua ferida é para ser cuidada. Quando ele está envolvendo a ferida com mataduras, ele está dizendo: o sacerdote não ajudou a curar tuas feridas, os levitas também não. Eu não sou ninguém, mas eu vou cuidar de você. Mataduras é um elemento que falta na igreja da pós-modernidade. Permita-me falar estas verdades, porque nós perdemos a compaixão uns pelos outros, nós perdemos a afeição uns pelos outros. Tem mais gente para matar do que para dar vida, tem mais gente para pisar do que para abraçar, tem mais gente para apontar do que para estender a mão e dizer: eu estou aqui. A guerra pode apertar, o sangue pode dar na canela, todo mundo pode fugir, mas eu estou aqui no momento bom e no momento ruim. Eu estou aqui no momento de fartura e no momento de escassez. Eu estou aqui no momento de guerra e no momento de paz, porque ficar comigo no momento de paz é muito bom e é muito fácil. Ficar no nosso lado enquanto tem dinheiro, enquanto você pode oferecer alguma coisa, é muito fácil. Ficar do meu lado enquanto eu posso te indicar para agendas, enquanto as portas se eu falar vai se abrir, é muito fácil. O difícil é ficar do nosso lado quando o leão começa a rugir, quando o leão se levanta para nos matar, quando a guerra aperta. Deus está falando aqui hoje para nós: eu vou revelar os verdadeiros do teu lado, eu vou revelar os verdadeiros. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, pega na mão dele e diga para ele: Deus vai revelar quem são os verdadeiros. Deus vai revelar. Olha o que Deus está falando com a gente aqui. Deus vai revelar quem te ajuda, Deus vai revelar quem te atrapalha, Deus vai revelar quem acredita no teu sonho e Deus vai revelar quem não acredita. Ele vai abrir a nossa visão e vai mostrar para a gente. É a presença de Deus aqui nesse lugar. É a presença de Deus aqui nesse lugar. Quem está sentindo a presença dele? Essa igreja é pentecostal. Não tem uma placa aqui dizendo silêncio. Abre a boca e adora, Senhor. Deus precisa levantar gente com ataduras nas mãos. Sabe por quê? Tem muita gente ferida entre nós. Tem muita gente que quer dar glória a Deus, mas não consegue. Tem muita gente que quer dar aleluia, mas a luta é grande. Tem muita gente ferida. Porque tem gente entre nós que só fere, não abençoa ninguém. Tem gente entre nós que só acusa e só aponta, não ajuda ninguém. Tem gente entre nós que vê a fala de todo mundo, só não vê a sua. Tem gente, eu não estou me referindo a essa igreja, eu estou falando no contexto geral e coletivo, de forma de obra de Deus. Tem gente que erra. Quando o outro erra, ele olha o erro do outro, mas não olha que ele já errou também. É desse jeito. É tudo assim. O inimigo tem levantado facções, PCC Gospel, Comando Vermelho Gospel, uma galerinha que gosta de apontar todo mundo, mas Jesus está dizendo aqui pra gente: eu vou levantar pessoas com ataduras. O segundo elemento que esse rapaz aqui tinha, ele vai derramar nas feridas daquele que está caído. Ele vai derramar azeite. Repita comigo: azeite. É isso. Ele tinha azeite na bagagem. E azeite aqui tinha algumas substâncias que amoleciam as feridas e parava algumas dores. Tinha um efeito também cicatrizante. Por isso ele derrama azeite sobre a ferida daquele que tem. Aplica isso. Eu estou terminando. A gente aprendeu errado. A gente aprendeu que sinônimo de estar bem com Deus é ter o vaso cheio de azeite. Mas o samaritano está provando aqui pra gente que sinônimo de estar bem com Deus é
é ter um vaso vazio. Isso é forte. Isso vai contra aquilo que a gente aprendeu, porque esse aqui tem azeite, como ele derrama o azeite que tem na ferida daquele que precisa. Então se eu, olha para mim, se eu sou o vazão da congregação, se eu sou o profetão do monte, se eu sou a profetisa no meio da roda, e eu não amo ninguém, esse azeite não é de Deus. Se eu sou ministro, o pregadorzão, o Abraão Cardoso, o cantorzão, se eu sou alguém de evidência, que os homens colocaram títulos na minha cabeça, porque Deus não dá título a ninguém, é os homens que colocam, os homens colocaram título na minha cabeça, mas eu não amo ninguém, essa mensagem que eu prego não procede daquele que é de Deus. Esse canto que eu canto não está ligado com aquilo que vivo, porque não adianta eu falar isso aqui, não adianta eu profetizar, não adianta eu pregar bem, não adianta eu cantar bem, e quando eu estiver passando no caminho de Jericó e ver alguém caído, eu não fazer menção dele e dizer: eu sou o vazão, eu sou o profetão, não me misturo com esse povo caído. Jesus não veio para os céus, Jesus veio para os lados. Levante a mão quem acredita, levante a mão quem acredita, levante a mão quem acredita. Eu vou profetizar isso. Ministério, que ministério, filho de Deus, é procurar quem está ferido. Eu estou sentindo Jesus aqui, eu estou sentindo Jesus aqui. É um monte de profeta liderado, é um monte de pregador rancoroso, é um monte de cantor que não ajuda. E Deus está dizendo para mim aqui: esse canto não vem do céu. Isso aqui é forte demais. Jesus está olhando para eles e está dizendo: esse canto aí não vem a mim. Ah, mas eu tenho uma voz bonita, ah, mas eu prego muito. Tudo bem, mas não vem do céu. Porque aquele que prega e canta e faz, ele entende que precisa derramar azeite naquele que está feliz. Se o teu vaso está vazio, é sinal que ele chega e você está esvaziando na dor do outro. Porque ministério que é ministério foi feito para curar alguém. O último elemento, isso aqui também é forte. Ele tinha ataduras, azeite. O último é vinho. Repita comigo: vinho. Olha para alguém e diga: ele tinha vinho na bagagem. Eu vou terminar. Quem quer ir embora da glória a Deus? Quem quer ir embora da glória a Deus? Você quer ficar da glória a Deus? Então vamos lá, mais um pouquinho. Ele tinha vinho na bagagem. Vinho da Unicane fazendo conexão com alguém ébrio que perdeu a consciência porque bebeu vinho, mas vinho fazendo conexão a feridas, porque o vinho também era usado como uma forma medicinal para curar dores, para curar feridas. E vinho na Bíblia é um símbolo absoluto de alegria, e aí que vai apertar da gente. É alguém que está cheio de vinho, alegria. É alguém que está de pé olhando para o outro que está caído, e esse que está de pé está cheio de vinho, alegria, procedente de um espírito, de um relacionamento que é de Deus. E aquele que está caído passou por caminhos, perdeu tudo que tinha e está ferido. Então aquele que está de pé, olhando para aquele que está caído, ele pega o vinho que tem e derrama na cabeça do outro. Aplica isso. É alguém que não... Isso aqui vai ser forte demais. Ei, Caleb, escuta isso aqui. Esse aqui que está aqui é alguém que tem vinho, alegria. E ele está olhando para aquele que está caído, e ele derrama o vinho naquele que está caído. Ele está dizendo: eu não estou feliz com a tua dor e com a tua doença. É alguém que não se alegra com a dor do outro. Aplica isso. Nós estamos vivendo uma geração igreja. Não estou pregando para gentios, eu estou pregando para a igreja. Nós estamos vivendo que o mais difícil entre nós é alguém que se alegra com a minha alegria.
me chamou para gravar uma música, vou lançar no YouTube, Deus vai impactar milhares de pessoas, e quem canta aqui, diz glória a Deus, Deus jamais será. Mas acontece ao contrário, porque aquele que critica, olha para a tua estrutura e diz, não pode, eu tenho mais capacidade, mais lastro, mais moral, e esse aí é pequeno. O problema é que Deus não olha você como o homem vê. Deus olha você diferente. Esse aqui tinha vinho na bagagem, e ele declara um vinho e diz, perto de mim, eu não aceito ninguém ficar triste, eu não aceito ninguém ficar ferido. Toma a alegria do Espírito para você, toma a alegria do Espírito na tua mão, toma a alegria do Espírito na tua ferida. Oh, presença de Deus, oh, presença de Deus, presença de Deus. Levante a mão nessa geração aqui. Limoeiro não está precisando de um pregador famoso. Deixa eu falar isso. Limoeiro não está precisando de um cantor famoso. Limoeiro está precisando de alguém que tenha Tobias, de alguém que tenha azeite, de alguém que tenha filho para dar. Eu sinto a glória de Deus aqui. Depois que ele faz esse atendimento médico aqui de primeiro socorro, para a gente terminar, ele coloca o rapaz sobre o seu próprio animal. É o mesmo que dissesse, eu vou andando e você vai deitar porque você está ferido. E quem está ferido eu preciso colocar aqui. Quem está precisando de tratamento eu preciso levar no colo. Eu preciso me gastar, me doar, me entregar para ele. E é isso que o rapaz aqui está fazendo com o samaritano. Depois que ele coloca no animal, lá vem ele andando e descendo as ruas. Ele tem um endereço, é uma hospedaria. Quando ele chega na hospedaria, ele pergunta quem é o dono aqui, quem é o médico, o chefe aqui. Ele se aproxima e se apresenta, ele diz, abre as mãos. Quando ele abriu as mãos, ele colocou 2 dinheiros nas suas mãos. E essa é a parte mais forte do texto, desconhecida por muitos. Ele olha nos olhos do líder da hospedaria e diz, cuida dele para mim. Cuida dele para mim. Oh, glória a Deus. Mas como assim não? Eu me encontrei ele caído lá. Ele estava ferido, estava semi-morto. Eu peguei, passei ataduras nas feridas. Eu coloquei azeite, eu coloquei vinho e trouxe para cá, porque eu ouvi dizer que vocês aqui cuidam de gente ferida, que vocês aqui cuidam de gente que precisa de ajuda, que vocês aqui cuidam daquele que necessita de um abraço, que vocês aqui cuidam daquele que necessita de misericórdia. Está entendendo isso? Esta ambiência aqui é conhecida como a hospedaria de Deus. É uma hospedaria de Deus esse lugar. É um Deus, olha só isso aqui para mim terminar. É um Deus que encontrou uma mulher na prostituição. É um Deus que encontrou alguém que pediu o corpo. Veio uma mensagem, a espada do Espírito entrou aqui. Ela aceitou a Cristo, oraram por ela. Mas já o Espírito pegou na mão dela e disse, pastor Zeninho, cuida dela para mim. Veio o Espírito para o departamento feminino e disse, cuida dessa mulher para mim. Não faz cara feia para ela. Abraça ela, ajuda ela, não fala mal. Apoia, esteja do lado, ore por ela, cuida dela para mim. É o Espírito que encontrou o homem caído na cachaça, na sarjeta, aonde a família disse não tem jeito mais. O Espírito foi lá, deu um banho no sangue de Jesus, salvou ele, colocou ele aqui dentro do nome dos príncipes e está dizendo para os obreiros dessa casa, cuida dele para mim, cuida dele para mim. Quem está entendendo, levante a sua mão. A gente tem uma grande responsabilidade aqui dentro de cuidar dos outros para a glória de Deus.
E o mais interessante é que ele diz: cuida dele para mim. Por quê? Porque eu vou. Eu vou ter que ir. É o texto que diz. Mas depois eu vou voltar. Eu vou, mas eu volto. É Jesus dizendo: quando eu voltar, você não vai prestar conta dos dons de profecia. Você não vai prestar conta dos dons de canto, dos dons de mestre. Você não vai prestar conta dos dons de milagre. Você vai prestar conta desses aqui. Que ele confiou e entregou nas tuas mãos e disse: cuida dele para mim. Cuida dele. Fica de pé adorando. Fica de pé adorando. Fica de pé glorificando. É Jesus dizendo hoje aqui pra gente: é momento de ter ataduras nas mãos. É momento de ter azeite. É momento de ter vinho. Eu peço que as irmãs e os irmãos, aqueles que puderem, levanta as mãos para cima e fica de frente com a pessoa que está no seu lado. Isso é posição de guerra. Levante as suas duas mãos e coloque a mão nas mãos dela, na mão dele. Lá em cima. Isso é posição de guerra. Fica de frente para ela. Fica de frente para ele. Essa pessoa que está na tua frente é alguém que Deus vai levantar com poder. É alguém que Deus vai levantar com autoridade. É alguém que o inimigo tem focado na casa dele. Tem focado na casa dele. Ele está dizendo: eu vou derrubar. Essa pessoa que está na tua frente é alguém chamado por Deus. Tem um ministério de influência. Mas tem uma guerra grande. Tem uma guerra forte. Tem uma batalha que não cessa. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer: eu vou mandar reforço. Eu vou mandar reforço. Quem pode sentir o reforço de Deus? Olha lá. Olha lá. Uma chuva. Quem é batizado com o Espírito Santo? Quem é batizado com o Espírito Santo? Abre a boca. Cadê as profetas aqui na casa? Cadê as profetisas daqui? Cadê cheio de Deus? Ora pela tua casa, ora pela tua saúde. Ora pela tua casa. Bate o pé no chão com autoridade. Não deixe o inimigo vencer. Ora mais. Tem gente orando, tem gente orando. Tem gente orando. Ele está curando, ele está desfazendo. Olha esse laço de guerra. Olha essa corrente que despedaça. Olha esse cativeiro que se abre. Olha esse mar. Olha esse vento. Olha chuva. Quem pode receber esse revestimento de glória, esse revestimento de autoridade? Quem pode receber vinho? Quem pode receber azeite? Quem pode receber armaduras? O teu ministério foi feito para durar. O teu ministério foi feito para durar. Eu não estou com gente orando. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vai orando mais. A tua casa precisa disso. Os teus filhos serão ministros do altar. Eu profetizo isso. Nenhum irá se perder. A tua casa será ministra do altar. Porque Paulo e Silas cantavam a Deus dentro da prisão. E Deus mandou um terremoto. O objetivo maior do terremoto de Deus não foi abrir sua cadeia, mas foi salvar o carcereiro que estava lá. Foi salvar o carcereiro que estava lá. Todo terremoto que vem de Deus vem para salvar. E Deus está dizendo aqui: ainda em 2024 você verá milagres. Meu Deus, o que é isso? Ainda em 2024 você verá milagres. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Receba essa palavra. É revestimento de poder. É azeite que desce. É poder que desce. Receba.